Shalom a todos. Pessoal, passando por aqui, sempre considerando informações bíblicas sobre o texto bíblico, sobre o nome de Deus. Claro que em português nós temos Jeová, em hebraico nós temos nas escrituras Yehová, em todo o texto bíblico hebraico maçorético, todo o texto bíblico hebraico que chegou até as nossas Bíblias, nós temos essas informações disponíveis, como o nome de Deus está registrado, então, de forma legítima para quem quiser aumentar o respeito, a devoção, poder ter contato com essa informação e ampliar a sua fé, a devoção a Deus. Mas nesse vídeo eu quero mostrar como, às vezes, a informação que a pessoa não teve acesso, ou às vezes a informação que ela teve acesso, mesmo sendo do meio acadêmico, pode confundir e pode ser um consenso que muitas vezes carece de provas. Então, por exemplo, você já ouviu alguém dizendo por aí: a evolução da vida, aquela evolução biológica, é um fato, só não aceita quem é um ignorante. Então, é um consenso que permeia tanto o meio acadêmico como alguns outros espaços. As pessoas dizem: a evolução biológica, aquela explicação científica, é um fato, como se tivesse de fato sido testada e comprovada que é daquela maneira. É um consenso, mas certamente carece de muitas provas. Um outro consenso que foi construído por uma elite no tempo de Jesus Cristo foi: a ressurreição não existiu, os seus discípulos roubaram o corpo. E para sustentar esse consenso, sabemos que houve muito suborno, muita mentira, muito dinheiro envolvido, tanto por parte daquela elite política judaica, como também por parte dos romanos. Então, sustentaram que a ressurreição de Jesus não existiu. E ficou sendo um consenso, né? Mas os apóstolos declararam que Jeová Deus ressuscitou sim o seu filho Jesus, eles são testemunhas. Então, aqui a gente vê dois exemplos de consensos que não tem provas e a gente tem que tomar cuidado. E sobre o nome divino? E constrói por aí um consenso de que o nome de Deus é inefável, não dá para saber, né? Ou que ele é tão grandioso que nós não merecemos falar. Então, dentro da filosofia e dentro também de diversos ramos acadêmicos e até religiosos, é muito comum essa expressão que o nome de Deus é inefável. Ela é uma expressão que não é bíblica, Jesus nunca disse isso. Jesus diz: santificado seja o seu nome, darei a conhecer o teu nome. E dentro da Bíblia, o próprio Deus diz: meu nome é Jeová, em língua portuguesa, se for no hebraico, Zeshemi Yehová. Então, Deus nunca se apresenta como inefável. Isso aí é uma construção filosófica e até religiosa que se torna um consenso, mas que vamos ver aqui que carece de provas. Outra coisa muito comum é você ver: ah, não, esse nome Yehová, Jeová, oh, é porque misturou com as vogais de Adonai. E aí você pergunta para a pessoa: é mesmo? E quais são as vogais de Adonai? A pessoa geralmente não sabe. As vogais de Adonai seria A, O, A. Mas se colocar A ou A no tetragrama, ficaria Yahová, que teria que traduzir para o português Jeová. Será que esse consenso que é tão divulgado em diversas obras, ele tem provas? Muito estranho, não é? De fato, nós podemos já aqui mesmo ver que há uma diferença entre o que se diz e as provas. Se fosse para misturar as vogais de Adonai, A ou A, então quando traduzisse seria Yahová, Jeová. Mas não é esse o nome que está lá no texto hebraico, nem nas nossas Bíblias. No texto hebraico nós temos Yehová, em português Jeová, vogais E ou A. Então tem uma diferença entre as vogais de Adonai, A ou A, e as vogais verdadeiras do nome de Deus, Yehová, vogais E ou A. Quando escreveram Yahová, dessa forma que você está vendo aqui na tela, misturaram as vogais A ou A. E aí teria que ser Jeová em português. Mas sabemos que essa não é uma escrita adequada
e que a escrita correta é Yehová, as vogais EOA, Jeová em português. E vamos aqui ver outras provas que favorecem, então, essa forma legítima disponível que nós temos registrado Yehová. Então, é mentira quando dizem que as vogais A ou A estão no tetragrama. Não é verdade. Já constatamos isso aqui de cara, mas vamos aprofundar, tá bom? Nós vamos aprofundar, inclusive, porque pessoas bem intencionadas, quando têm contato com obras acadêmicas, acabam se confundindo e repetindo esse equívoco. Mas vamos ver aqui provas para confrontar esses equívocos. Ainda sobre o tetragrama, que ele tem as vogais legítimas EOA e Yehová, e não estão misturadas, então, com AOA de Adonai, pense no seguinte. Se as vogais AOA de Adonai estivessem no nome de Deus, então o nome de Deus seria Yahová. Mas aí a gente tem um problema. Na língua hebraica, nós teríamos que ter também nomes, que são 17 nomes, que copiam o nome de Deus em parte. Então teria que ser, por exemplo, Yahoshua, ou então Yashua. E sabemos que Yahoshua e Yashua não existe no hebraico. Então, se fosse para misturar essas vogais de Adonai, então aconteceria isso. Teria que inventar um hebraico que não existe para dar certo. Então, fica claro que essas vogais de Adonai não estão no nome de Deus. Agora, você veja que as vogais EOA, de Yehová, essas são verdadeiras. E por isso nós temos outros nomes, os 17 nomes, que derivam de Yehová. Por exemplo, Yehoshua ou Yeshua. Aí sim, você já ouviu falar, né? Yeshua, Yehoshua, Yehová. Pois é, exatamente são nomes que permaneceram, estão na língua hebraica historicamente, então provam que Yehová, sim, tem as vogais genuínas dentro do texto hebraico. Lembrando que tanto em Êxodo 3,15 como em Apocalipse 1,8, Deus Todo-Poderoso, Yehová, Jeová, se revela como também o Eterno, aquele que era, que é e que será. Ayá, Ové e Rié. Vogais E, O, A. Tá bom? Formando com tetragrama Yehová, Jeová em português. Tá tudo certo. Tá bom? Então, no tetragrama não tem as vogais de Adonai. Estou provando aqui linguisticamente, biblicamente e historicamente. Mas, algumas pessoas estudiosas, né, que sinceras, tem muita gente estudiosa e sincera aí também em outras denominações, vão recorrer a obras acadêmicas, né? E quando elas recorrem a esses referenciais, terão informações mais ou menos como essas aqui, né? Você vai num manual publicado por Gesenius ou por Brown, Driver, Briggs, e aí vai estar dizendo lá que o tetragrama está misturado com as vogais de Adonai e que, inclusive, uma dessas provas é as preposições. Quando tem ali Lai-Rová, Bai-Rová, Mei-Rová. Então, isso seria um indício de que foi misturado também da mesma forma que se faz Ladonai, Badonai, Mei-Adonai. Mas como assim? Olha só, dê uma olhadinha aqui mais de perto. Ó. Lai-Rová, como eles estão mencionando aqui, está faltando a letrinha E. Então, o que muitos concluíram? Se está faltando a letra E, então está o som Lá e Rová. Então, emenda o som da letra A. Até porque o som da letra E aqui não seria pronunciado mesmo, né? Seria um Shivá que não teria som. Então, emprega a letra A mesmo aí, e a mesma letra A de Adonai. Então, misturou. Aqui, essas preposições estão mostrando que houve uma mistura com a vogal A de Adonai. Foi isso que muitos concluíram, e muitos materiais divulgam isso até hoje, né? Mas a gente pode analisar que essa é uma conclusão um tanto apressada e que ignora muitas provas em contrário. Como assim? Nós encontramos em outros manuscritos, e até mesmo no Códice de Leningrado, o nome divino escrito completo, Lai Rová, Vai Rová, Mei Rová, então, com todas as vogais, sem mistura com a vogal A de Adonai. Tá bom?
Então, estamos mostrando fotos aqui desses manuscritos. Lá Yehová, vai Yehová, me Yehová, tudo completo, sem misturar com a vogal, como eles estão dizendo que misturar com a vogal A de Adonai. Ok? Então, se um pesquisador sério olhar para diversos manuscritos, ele vai ver que o que está dizendo nesses manuais não tem sustentação nos manuscritos. E até mesmo se a gente olhar com cuidado, o Códice Leningrado, eu encontrei dois textos, como Números 28:3 e Provérbios 20:24, que nós encontramos lá Yehová, me Yehová, com todas as vogais completo, sem misturar com a vogal A, supostamente misturar com a vogal A, como alguns achavam que misturava. Então, há meios de se pesquisar e chegar a conclusões mais adequadas. Tá? Só que eu digo que pesquisadores como Gesenius, Brown, Driver, Briggs, eles tinham condições de fazer uma pesquisa melhor, porque veja bem, eu aqui não sou um gramático, eu não tenho fluência na língua hebraica, eu sou um mero aprendiz, e olhando a Bíblia, eu me deparei aqui com esses nomes, que é o de Levi, agora no plural, Ha-Leviim, La-Leviim. Bom, e o que é que isso tem a ver com o nome de Deus? É que eles achavam que quando tem a preposição ha, ou le, ou lá, se a vogalzinha é aqui, ó, era para se omitir, era para retirar, porque estava misturando com a vogal som A da vogal de Adonai. E esses nomes aqui, os levitas, dos levitas, provam o contrário. Aqui, ó, Ale, tá vendo? É legítimo. Lale, é legítimo. Então, aqui está no manuscrito, ó, Lale, Rale. Então, o som da preposição a com o som, pelo menos o registro aqui do Shivá simples, da vogal E, consta nos textos em outras partes. Então a pessoa poderia olhar aqui e comparar com esse aqui e ver então que não tem mistura, na verdade, no estilo de escrita. Sem contar que se você vai ali no livro de Esther, você vai encontrar muitas vezes lá Yehudim, lá Yehudim, lá Yehudim. Você vai encontrar muitas vezes. Então, um pesquisador que tivesse realmente tempo, preocupação, interesse para esclarecer essas questões, veria que essa teoria aqui ela é mal formulada, ela não tem, ela precisaria de mais elementos, de mais comprovações. Infelizmente, ela não tem provas, ela se sustenta simplesmente o que eles dizem e todo mundo repete e pronto. Então, é uma hipótese sem provas. Agora eles prosseguem o texto dizendo, ó, a pronúncia Jeová era desconhecida até 1520, quando foi introduzido por Galatino, mas foi contestado por outros, né, como Drúzios e Capelos. Por que foi contestado? Eles dizem, por ser contrário à propriedade gramatical e histórica. Segundo esses autores aí, Drúzios e Capelos, a forma Jeová, que seria a forma latina, né, Yehoá, Jeová, seria contrário à gramática e à história. Mas vamos ver por que essa informação, que é muito repetida, ela está equivocada e diante das provas ela não se sustenta. Olha só, 1520, será que as primeiras divulgações do nome Jeová vieram a partir de 1520? Nós já encontramos lá em 1270, Raymond Martin, era um monge, né, católico, escreveu ali Liturgia Fidei, e ele já registra no livro dele o tetragrama e colocou a forma latina, Jeová. Tá? E alguns percebem essa informação, então, ali quando diz que é 1520, já tem uma distorção, né? Que qualquer pessoa pode constatar. Alguns pensam assim, olha, mas o nome hebraico, ele só pode ser transliterado, ele não pode ser adaptado ou traduzido. Na verdade, isso não tem nenhuma regra bíblica, nem mesmo no campo da tradução não tem essa regra proibindo, né? Mas eu coloquei aqui no canto para a gente perceber, ó, Yehová no hebraico, aí tem aqui a transcrição fonética, depois a transliteração, Yehová, agora a forma como ele colocou em latim, Jeová. Isso aqui não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Ele fez o que um bom tradutor deveria fazer. E nós usamos tradução o tempo todo, né? Hoje que as pessoas, quando se trata do nome de Deus, não quer tradução, mas a gente usa tradução. Jesus, Yeshua, Jesus, Jerusalém, Jerusalém. Não tem nenhum problema, né?
E Jeová, Jeová, tá tudo certo, né? Forma latina. É pena que quando o Raymond Martin ele fez, estava trazendo aqui esse livro, era na verdade para atacar o povo judeu, né? Criar aquela pressão romana em cima do povo judeu, com fins aí de ganhar os bens deles ou de expulsar eles, enfim, toda essa polêmica que já ocorreu, né? Mas o fato dele traduzir, ele traduziu, ou ele adaptou corretamente, então não tem nenhum problema. E a informação lá do Driver Briggs ou do Gesenius, de 1520, ela já está bem desatualizada, mas as pessoas continuam repetindo e alguns ainda querem associar como se fosse algum tipo de pecado, de paganismo, não pode adaptar para outra língua, mas quando as pessoas falam isso, elas estão recorrendo a misticismo, a tradição, e geralmente passam por cima do que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia diz que Deus quer ser adorado em todas as línguas, então o pessoal prefere seguir aí misticismos e tradições. Mas enfim, cada um tem que olhar e decidir o que quer seguir, né? Que provas a gente quer seguir? As provas bíblicas, as provas linguísticas ou alguma tradição? Bom, vamos seguir aqui para ver outra contestação que ele fala que Drúzios e Capelos recusaram a forma de Jeová porque é contrário à gramática e à história. Será? Será mesmo? Vamos dar uma analisada aqui nesse ponto. Geralmente as pessoas não analisam isso. Quem é Drúzios? Quem é Capelos, né? Bom, esses de fato foram grandes pesquisadores. Eu estou aqui com uma dissertação. Ela reúne 10 grandes obras, lá no ano 1707, 5 defendendo o nome Jeová e 5 grandes autores dizendo que não concordava com a pronúncia Jeová. Essa dissertação, Adrian Hieland, ele publicou, está disponível aí também na internet, né? Na época, a língua de publicação era o latim, assim como o inglês é hoje, né? De fato, Drúzios e Capelos, eles discordam do nome Jeová, verdade. Mas será que eles estão corretos nas discordâncias deles? Eu vou mostrar só uma curiosidade aqui, que Capelos, por exemplo, quando estava analisando ali a Eusébio falando sobre o nome divino, Eusébio disse assim, olha, eu não vou dizer aqui nesse livro, mas é como se fosse 7 vogais, heptafonenta. Se fosse para colocar o nome divino em grego, seria como se fosse 7 vogais, heptafonenta. Aí Capelos disse assim, olha, essa opinião dele, eu digo que para o grego seria Ieoá, Iá. Ieoá, Iá. Se fosse para, de fato, ser essas 7 vogais. Então, embora Capelos discordasse, mas ele percebeu que nessa sugestão aqui de Eusébio, havia essa possibilidade da pronúncia do nome de Deus em grego. Vocês já viram as pessoas comentando o que Capelos disse sobre isso? Certamente que não, né? As pessoas não comentam esse ponto, né? Mas vamos ver ainda outros detalhes aqui. Vamos aprofundar porque que esse argumento de que o nome de Deus, Jeová, seria gramatical historicamente errado. Bom, erro é uma expressão que aparece sim na língua hebraica. Ela é gramaticalmente correta, ela aparece em textos hebraicos, em algumas palavras, né? Eu trago o exemplo dessa palavra aqui, Yehoshia, significa salvar, né? Ela está registrada lá sobre o número 03467. E está no texto aqui, a gente vê, se não me engano, em 2 Samuel 17:47. Tá? Não me falha a memória. Então, Yerro é uma palavra que ocorre dentro do texto hebraico e é gramaticalmente corrente, não tem nada de errado. Tá? Então, historicamente, tem várias palavras assim na língua que começam com Yerro. Ok. E Yehová? Será que estaria fora da gramática? Historicamente estaria inadequado? Não está, porque nós temos outros 16 nomes aqui, ó, que começam com Ierro. Jehoahaz, Jeoacás, Jehoash, Jeoás, Jehozabad, Jeozabad, Jehohanan, Jeoanã, Jehoiada, Jeoiada, Jehoiaquim, Jeoiaquim. E aí a gente tem também o Jehonatan, Jeonatan. A gente tem também Jehohanan, Jehoshaphat, Yehoshua, que depois se tornou Yeshua. Então, Ierro faz parte, sim, da gramática e é historicamente correto. Esses nomes aqui, esses nomes teofóricos, nunca se perderam. Eles estão corretos.
fazem parte de toda a história e da gramática da língua judaica, tá? Do hebraico. Então, por exemplo, Yehohanan depois se tornou Yohanan, que se tornou João. Yehonatan, Jeonatan, que depois se tornou Yonatan, Jonatan. Yehoshua se tornou Yeshua, que a gente traduz como Jesus. E Yehová, Jeová. Então, aquele argumento que Drúzios e Capelos consideram como fora da gramática ou historicamente inadequado, não se sustenta diante dessas provas, a não ser que a pessoa ignore todos esses nomes, faça de conta que eles não existem na Bíblia, nem na história do povo judeu, aí poderia se sustentar esse tipo de argumento. Agora, linguisticamente, gramaticalmente, está errado? Não está errado. E erro é a primeira sílaba, é uma sílaba aberta, pretônica, com vogal longa, está correto. E vá é uma segunda sílaba, uma sílaba tônica, aberta e com vogal longa, também está correto. Se você pensar assim, mas no hebraico bíblico seriam 3 sílabas, também estaria correto dentro daquele arranjo do hebraico bíblico, tá? Aqui, analisando por essas regras, também está totalmente correto o nome divino Yehová. Então, essa informação aqui que as pessoas repetem, ela está inadequada diante dessas provas. Como eu tinha comentado um pouquinho antes, tinha antecipado, erro, ele é historicamente correto, e até mesmo Capelos, surpreendentemente discordando, mas ele, quando olhou para a sugestão de Eusébio, que lá no Preparatio Evangelica 2, página 16 e 17, comenta que o Deus dos Hebreus, se fosse para colocar no grego, seria heptafonenta, ou seja, 7 vogais. Capelos comenta, bom, então, pelo o que eu estou analisando aqui, seria Yehoá Iá, o nome de Deus, então, no grego. Tá? Mesmo ele discordando, mas aqui, quando analisou a fala de Eusébio, ele coloca essa sugestão muito próxima aí do que a gente conhece no hebraico Yehová, no grego Yehoá, estaria muito perto. Outro comentário que eles fazem é que o tradicional Yahvé de Teodoreto e Epifânio, né, influencia a pronúncia Javé. Mas esse comentário está parcialmente correto e falha em outro ponto miseravelmente. Como assim? Bom, é verdade que Teodoreto disse que os samaritanos falavam Yahvé. Tá? Isso tem registro em vários livros. Mas ele não comenta que o próprio Teodoreto dizia, olha, os judeus não falam assim. Os judeus, os Yodaioi, falam Iaô, que é o mesmo Iá, já, ou mesmo tem registros, alguns colocam como se eles dissessem Iová, Iová. E eu consegui aqui uma obra que ela cita o seguinte, exatamente dentro dessa dissertação de Adrian Hilland, vários autores comentando que sim, Teodoreto diz que tos samaritai, ou seja, os samaritanos, men Yahvé, falam Yahvé. Agora, Yodaioi de Iaô, ou seja, Iá, já, tá? Então, os judeus não falavam assim, os judeus falavam Iá. Mas as pessoas não comentam que Teodoreto disse isso, né? Também Wilson, ele é um pesquisador mais moderno, ele vai analisar Nicholas Fuller, e ele vai dizer, sim, os judeus, então, tinham essa pronúncia Iová. Bom, ele diz que Epifânio escreve Yahvé. Muitos confundem, muitos divulgam isso, mas não é verdade. Existem pesquisas como Nicholas Fuller e Wilson, em Tetragrammaton Western Christians and the Hebrew Name of God. Eles mostram que Epifânio escreveu Iová. Tá? Então, esses dois autores dão testemunho que Epifânio sabia hebraico e teria escrito Iová, mas que depois, por alguma razão, os livros teriam corrompido, trocado a escrita para Yahvé. E aqui eu faço um resumo de diversos chamados pais da igreja, né? Autores antigos, e eles trouxeram diversas pronúncias e formas do nome divino, como Severo de Antioquia registrou Ioá para o nome divino, Epifânio, Iová, Eusébio diz que era heptafonenta, ou então Ieuô, e Isidoro de Sevilha, Iá. Mas eu quero chamar a atenção para Orígenes, em 210, ele já trazia o nome divino como Iá ou Iá, nome dos judeus, do Deus dos hebreus, Iaô, que é o mesmo Iá ou Já em português, e a forma completa do nome divino ele dizia Iá ou Iá, muito próximo de Jeová, que a gente está acostumado dentro do texto bíblico hebraico, não é? Então, Orígenes trazia essa forma de escrita e poucas pessoas divulgam isso, né? Então, você aí pode comparar as diversas fontes.
Bom, e aqui para finalizar, ele vem dar um comentário infeliz, que muitos estudiosos recentes explicam que Yahvé, com o refio de Ravá ou Raiá, seria aí o mais próximo, né, do nome divino. Inclusive associa até com Iá, né? As pessoas pensam Iá e Yahvé, então até imaginam que estaria correto, né? Mas não está correto associar Iá com Yahvé. Por que não? Quando você entende hebraico, você vê a diferença nas letras, tá? Se você ainda não entende, talvez você não consiga ver, porque parece que a letra A é o mesmo som, mas no hebraico tem três tipos de letra A. Em Iá, você tem aqui o iode e esse tipo de A aqui, que é como se fosse uma letrinha T, bom? Ela ocorre no nome de Deus, Yehová. Sim, lá em Yehová. Yehová e A. Tudo bem. Mas não é o mesmo tipo de A que tem em Yahvé. Esse tracinho aqui do Yahvé é outro tipo de A chamado Patar. Então, tentar associar Iá com Yahvé é assim, é bem complicado de sustentar, porque no Iá, inclusive, tem esse pontinho aqui no meio, uma pique, que quer dizer que é a última letra, que é a última letra da palavra, que vai combinar perfeitamente com Yehová, Iá e Yehová. E Yahvé ficaria complicado de sustentar essa teoria, então. Bom, e por fim, eu quero trazer o comentário da Enciclopédia Católica, que ela diz: Yahvé, na forma do imperfeito refil, é problemático, por quê? Porque alguns dizem que se refere a Êxodo 3,14, né? O nome de Deus, eles querem dizer que é a forma do verbo raiar, lá do Êxodo 3,14. Mas, o que é que acontece? Na língua hebraica, no hebraico bíblico, essa forma de verbo ser simplesmente não consta, né? Essa forma aí para o Yahvé não consta no hebraico bíblico, tá? Então, é problemático a impossibilidade de haver como pronúncia do verbo ser, então esse modo refio não aparece no hebraico, né? Mas é do refio, mas essa conjugação não aparece no hebraico. Nenhuma conexão com o verbo ser e não há evidência de uso pelos judeus. Os judeus não usavam, não tem registros, né? Então não tem evidências, não tem provas. A própria Enciclopédia Católica traz esse fato, né? Bom, Yahvé passou a ser aceito pelos estudiosos, mas uma rejeição do texto hebraico e sendo então uma hipótese, né, um palpite recente, foi adotado aí. Bom, de fato, Jeová, Jeová em português, é muito mais legítimo diante dos textos bíblicos, dos textos hebraicos, da própria gramática, da própria história, da própria língua. Tá? Então, às vezes, quando as pessoas vão recorrer a obras acadêmicas, ela tem acesso à informação de certos consensos que muitas vezes não se submetem a uma contraprova. Se você tiver a paciência, se der esse trabalho de analisar contraprovas, vai ver que a forma Yehová tem muita legitimidade linguística e bíblica, e outras sugestões aí, elas nem têm legitimidade no hebraico nem dentro da Bíblia. Tá? Eu espero que essas informações ajudem quem de fato está buscando aí construir uma base de ensino mais sólida, que veja o texto bíblico, veja as provas, e aí possa então construir uma fé mais consciente e menos influenciada, seja por tradições, seja por falsos consensos, tá bom? Desejo que Jeová continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradeço a atenção aqui dispensada. Um grande abraço, pessoal, e até uma próxima.